Vamos de entrevista agora aqui no nosso Vitrine Revista? A ausência de um pai deixa marcas que nem sempre são visíveis, mas que ecoam silenciosamente e dentro de quem cresce, né? Sem essa referência. E para a gente falar sobre como proteger o emocional das nossas crianças, né? Que sofrem com essa ausência, aqui comigo, a psicanalista, especialista em comportamento humano, a Indy Pereira. Boa tarde, Indy. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem contigo? Tudo bem? Bem também, graças a Deus. Bom. Vamos começar pela pergunta de milhões, né? Indy, como que essa ausência, então, paterna pode influenciar, então, na formação dessa criança, né? Desse serzinho? Conta pra gente. Então, a ausência paterna, seja ela fisicamente ou um pai que está presente fisicamente, mas emocionalmente estar indisponível para essa criança, que pode também acontecer muitas vezes, essa criança ela pode sofrer algumas questões internas, como, por exemplo, ela pode se sentir não merecedora de amor paterno, de amor das pessoas, ela sofre com um processo de individuação que ela não vai conseguir realizar sozinha. Então, a figura paterna, emocionalmente, para essa criança, embora ela não transpareça muitas vezes, ela internamente começa a se questionar quem eu sou, por que eu não mereço, por que o meu papai não me ama. Olha. E ela começa a fazer alguns questionamentos internos que é só o pai que pode suprir. Ou então, quando ela cresce, faz uma transferência mental, energética da visão dessa figura para um professor, para um avô, para um padrinho ou para alguém de uma figura que ela considera importante para ela. Olha, um pouquinho, a gente já vai falar sobre essa questão dessa transferência, mas aqui você tocou um assunto bem legal, porque é sentido assim, quando eu vi a questão da ausência de um pai, a gente já imagina o quê, todo mundo? Ausência, pai e a mãe separou, né? Exato. A ausência física. Mas acontece, e não é pouco a ausência, tá presente, mas a ausência emocional, Exatamente. né? Ah, mas sou eu que pago as contas, sou eu que... Ótimo, que bom, continue assim, mas essa questão, a gente tá numa era que o emocional das pessoas, né, essa ausência emocional tá muito grande. Então, assim, um pai que muitas vezes está em casa, mas que não está ali junto com essa criança, né? Não está vendo o que está acontecendo. Ah, Patrícia, mas na minha época foi assim, na minha época... Beleza, nos criamos, estamos, mas a preço do quê? A que custo? A que custo? A que custo estamos? Né? Então, principalmente na era tecnológica, né? Muitas vezes o pai provedor, que é aquela pessoa que fica dentro de casa, que é aquela pessoa que traz o alimento e tal. Ok, ótimo. É um dos papéis, mas o pai, ele vai se tornando pai ao longo do período. Então, para a mãe é muito mais fácil, porque para a mãe ela já gerou, ela já criou vínculo. Então, emocionalmente, para ela já se torna mãe enquanto o bebê se desenvolve. Para o pai, emocionalmente, estar mais presente é um pouco mais complicado, porque ele se dá conta que ele é pai depois que a criança nasce. Nossa. Então, enquanto ele tá vendo a mãe gestar, por enquanto ele sabe, na cabecinha dele, ele sabe que ele vai ser pai e é que ele já é. Mas a ficha dele só cai depois do nascimento da criança. Então, para ele tem que fazer um esforço muito maior. E, às vezes, emocionalmente, ele não tá disponível para isso, porque muitas vezes... Lá atrás, na história, ele também não teve um pai presente. Então, para ele, ficou também muitas marcas. Claro, não vamos justificar, né, essa questão, porque hoje em dia, no meio da era tecnológica e terapia e tudo que é disponível, a gente já sabe que os pais podem ir buscar informações. Mas é muito mais complicado para um pai. Existe toda uma sistemática na cabeça dele de que as crenças que ele carrega, que ele não pode estar presente, o pai é aquela figura, né? Autoridade, aquele poder. Então, para ele é mais difícil demonstrar. Então, hoje a gente já vê, claro, um cenário completamente diferente, mas existe sim essa falta emocional da criança. Então, às vezes o pai tá no sofá, mas esse pai tá assistindo futebol, ou ele tá no celular, a criança tá brincando, e ele fala, pai, ô pai, ô pai. É que nem a mãe, né? Oi, mãe, ô mãe, ô mãe. Então, ele busca esse contato, e isso, se ele não tem, pode gerar uma insegurança mais tarde, com essa ausência prolongada, de
falta de se sentir seguro para ir para a vida, de se sentir seguro para fazer amizades. Então, é uma criança que pode ficar mais isolada quando ficar adolescente, ela pode gerar crise de ansiedade. Então, existem inúmeras questões que essa criança pode desenvolver mais tarde por conta disso. E vamos a 2 pontos agora cruciais, que é aquela questão do que fazer, né? Por exemplo, se a família, a mãe, percebe, porque a gente sabe, a gente tem um público feminino maravilhoso, grandioso aqui no Vitrine Revista. Ai, meu filho, minha filha, realmente a gente está tendo aí essa questão de ausência, né, emocional paterna. O que pode ser feito ainda na infância, né, para essa criança, para esse adolescente? E mais, depois, Patrícia, já passou a minha infância e minha adolescência. E agora? Eu tenho como, sei lá, remediar para não repetir o ciclo? Quebrar isso? O que fazer? Então, quando ainda é criança, a gente consegue corregular ela de uma outra maneira. Porque a criança ainda ela precisa de alguns estímulos. Então, ela pode explicar, ela pode conversar, ela deve conversar. Então, mães que vocês, né, porventura não tenham um pai presente, conversem com as suas crianças. Expliquem que o papai não pode estar presente, que ele tem os seus motivos, mas que ele ama muito essa criança. Depois ela vai desenvolvendo e você pode estar junto com ela, corregulando essa criança. Então, é importante também que você não faça nenhum tipo de alienação parental com essa criança, porque independente das situações e das circunstâncias que foram dadas para a ausência desse pai, essa criança tem o direito, né, de amar esse pai. Então, a criança sempre vai esperar o esperado. O que é o esperado? Uma família constituída, o papai e a mamãe. O papai não tá, mamãe corregula. Então, ela vai explicar a ausência desse pai para essa criança. Ah, Andy, mas ela não vai entender. Tudo bem, ela pode não entender agora, mais tarde ela vai te agradecer por isso. Então, você pode procurar, assim, cursos terapêuticos, um apoio, uma rede de apoio familiar com os avós, né? Com o avô presente, ou com um padrinho, ou com uma figura masculina, seja um professor. Então, você pode ter esse recurso, sempre falando para essa criança que não é o papai, mas que ela pode ter aonde se espelhar, principalmente os meninos, né? Se espelhar numa figura masculina. A ausência também desse limite paterno, que é o que o pai faz de levar e empurrar para a vida, também pode dificultar mais tarde para ela. Então, é importante que essas famílias sejam apoiadas através de terapia, através de um acompanhamento de um psicólogo, um psicanalista, enfim, alguém da área da saúde emocional. Perfeito, minha linda. Olha, esse tema, gente, dá pano pra manga. Dava pra gente conversar bastante, mas a gente volta aqui no Vitrine Revista pra gente pegar outras nuances aí relacionadas a essa questão, viu? Muitíssimo obrigada, viu, Andy, pela presença no Vitrine, e até uma próxima, Até viu? uma próxima, muito obrigada. Imagina.